Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Hoje é 5 de março e o ano é 2024. Terça-feira, dia 5 de março e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, se seus dias não são bons, se você não está obtendo bons resultados, é porque você precisa esvaziar a sua mente. Então limpe a sua mente, esvazie a sua mente, tire todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão e ponha na sua mente somente a luz divina, somente a luz de Deus. Agindo assim diariamente, com certeza seus dias passarão a ser dias bons e você terá bons resultados. Mas você precisa fazer isso diariamente. Lembre-se, tudo está na sua mente. Quem controla a sua vida é a sua mente. É sua mente e os seus pensamentos. São sua mente e seus pensamentos que controlam tudo o que acontece na sua vida. Então procure controlar a sua mente, dominar a sua mente, perfeito? Quem controla a mente, quem tem controle sobre a mente, quem consegue dominar a mente, com certeza poderá controlar o mundo, dominar o mundo, assim disse o imperador Júlio César. Perfeito? Então esvazie a sua mente, controle a sua mente. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 22 do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, para quem não sabe, que é o quinto livro da nossa Bíblia Sagrada, o quinto livro do Pentateuco e também o quinto livro escrito por Moisés. E este livro ele narra exatamente os três discursos, três sermões que Moisés fez ali para o povo de Israel, quando aquele povo estava acampado ali nas planícies de Moabe, aguardando para atravessarem o Rio Jordão e conquistarem a famosa terra prometida. E a preocupação de Moisés era exatamente o que iria ser daquele povo depois que eles atravessassem o Rio Jordão e conquistassem a famosa terra prometida. Aquele povo ia continuar seguindo as leis de Deus, os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, ou cada um iria se virar à sua maneira, cada um iria fazer, tocar a sua vida como bem quisesse. Então esta era a preocupação de Moisés. E ele fez três discursos e cada discurso trata exatamente de um assunto. O primeiro discurso ele tratou ali das jornadas, das caminhadas e os locais por onde eles passaram durante os 40 anos que eles ficaram vagando ali no deserto. Os 40 anos que eles levaram para sair da terra prometida, ou seja, para saírem da escravidão do Egito até chegarem à terra prometida. Então este foi o tema do primeiro discurso. No segundo discurso ele fala das leis, de como é importante seguir as leis, de como é importante como as leis de Deus, como os estatutos e os mandamentos de Deus são importantes ali para o povo de Israel. E no terceiro discurso ele fala exatamente das bênçãos e dos milagres que Deus opera na vida daquela pessoa que anda corretamente, que anda de acordo com as suas leis, com os seus mandamentos, ok? Então estes foram os três discursos que Moisés fez ali para o povo de Israel. Perfeito? Então vamos fazer a nossa leitura de hoje, mas vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, para que a gente possa levar esse trabalho para mais e mais pessoas. Não paga nada, é totalmente de graça para você se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não paga nada. Mas se isso for muito para você também, então deixa apenas o seu like, o seu positivinho ali, a mão de positivo, deixa o seu like aí, que agindo assim a plataforma vai entender que esse material é relevante e vai encaminhar para mais e mais pessoas, ok? Então nos ajuda a levar a palavra de Deus, levar
fé, levar paz espiritual, levar confiança, motivação e alegria para a vida das pessoas. Então vamos aqui começar a nossa leitura, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você, mas antes vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. É na Bíblia que você vai encontrar respostas para todas as questões pertinentes à sua vida. Então vamos abrir aqui no capítulo 22 do livro de Deuteronômio, só lembrando que esta é a continuação de uma história. O livro de Deuteronômio ele tem 34 capítulos e já chegamos no capítulo 22. Isso significa que os capítulos anteriores você vai poder encontrar aí na nossa playlist chamada Deuteronômio. Então acesse o nosso canal, acesse a playlist chamada Deuteronômio e lá você vai encontrar os vídeos anteriores onde você vai adquirir mais sabedoria para você poder tocar, sabedoria e conhecimento para você poder tocar melhor a sua vida, ok? Então vamos fazer a leitura de hoje. Então aqui capítulo 22 do livro de Deuteronômio, só lembrando que aqui é Moisés, são as palavras de Moisés fazendo os discursos ali para o povo de Israel. Então é Moisés que está falando aqui, perfeito? Então no capítulo 22 do livro de Deuteronômio, no versículo 1, diz o seguinte: se vires extraviado o boi do teu irmão, ou a sua ovelha, não te desinteressarás deles, de qualquer maneira os trará de volta ao teu irmão. Então o que Moisés está falando aqui, se vires um boi, ou uma ovelha, ou um jumento, ou um cavalo, perfeito? Do teu irmão, então não se desinteressarás deles. De qualquer maneira, os trará de volta ao teu irmão. Então, basicamente, trazendo para os dias atuais, é quando você encontra alguma coisa que não é sua. Por exemplo, uma carteira, um relógio, um celular. Perfeito? E você deve fazer o quê? Devolver, restituir ao teu irmão, ao teu próximo. Ou quando ele fala o teu irmão, o teu próximo. Perfeito? Então, por exemplo, eu trabalho com academias, eu trabalho em academias. Então, muitas vezes as pessoas esquecem lá guarda-chuva, esquecem carteira, esquecem celulares, esquecem relógios, perfeito? E o que acontece? O nosso dever é guardar e quando a pessoa retornar lá para a academia, quando a pessoa retornar para o treino, a gente devolver para ela. Perfeito? Então, por exemplo, essa semana passada mesmo aconteceu que o rapaz lá ele esqueceu a carteira dele e tinha cartão de crédito, tinha os documentos dele e ele nem lembrava mais da carteira. Ontem ele retornou para a academia. E nós devolvemos a carteira para ele. Perfeito? Então é isso que você deve fazer quando você encontrar alguma coisa que não é teu, que é de alguém que você de repente nem conhece. O seu dever é restituir, devolver para aquela pessoa. Perfeito? Não tomar posse, não pegar como se fosse seu, pois se você fizer isso, você está traindo abominação para a sua vida. Perfeito? Versículo 2: e se teu irmão não estiver perto de ti, ou se não o conheceres, então trarás ele à tua própria casa, e estará contigo até que o teu irmão o busque, e o restituirás a ele. Ou seja, quando você encontrou aquele boi, quando você encontrou aquele objeto, seja lá o celular ou a carteira de alguém, um relógio, então o seu dever, né, é você levar, né, você não conhece a pessoa, então você trará aquele bem para sua casa e você devolver ali quando a pessoa procurar, perfeito? E não querer tomar posse, não querer ficar de posse daquilo que não é teu. De igual maneira farás com o seu jumento, e o mesmo farás com a sua veste, e com todas as coisas perdidas de teu irmão, que ele tiver perdido, e que encontrares farás do mesmo modo, não poderás esconder-te. Então não esconda, não tome posse daquilo que não é teu. Então se você encontrou alguma coisa de alguém, então procure encontrar este alguém para você restituí-lo, para você devolver. Porque se você toma posse de alguma coisa que não é tua, por direito, você não pagou por aquilo, você não adquiriu aquilo, então você está trazendo uma abominação para a sua vida, perfeito?
Versículo 4: Não verás o jumento de teu irmão ou o seu boi caídos pelo caminho, e não te esconderás deles, certamente os ajudarás a levantá-los outra vez. Então, quando a pessoa encontrava um jumento, ou um boi, ou uma ovelha, né, ou um carneiro caído, então a pessoa não deveria simplesmente passar direto ou se esconder, que ela ajudasse aquele animal a se levantar. Versículo 5: A mulher não vestirá aquilo que pertence a um homem, e um homem não vestirá a veste de uma mulher, porque todos os que fazem isso são uma abominação para o Senhor teu Deus. Então aqui são as palavras de Moisés, é o que Moisés está falando. O que? Uma mulher não deveria se vestir como um homem, e um homem não deveria usar roupas de mulher. Perfeito? Pois isso é uma abominação ao Senhor teu Deus. Perfeito? Então aqui é cada um, eu respeito aqui a ideologia de cada um, eu respeito aqui a preferência de cada um, não tenho problema nenhum com isso, nós não temos nenhum problema com isso, mas aqui é o que está escrito na Bíblia, ou seja, o homem se vestir como mulher e a mulher se vestir como homem é uma abominação para o Senhor, perfeito? É o que está escrito na Bíblia, é o que Deus falou, então quem tiver algum problema com isso, que vá reclamar com Deus, nós não temos nenhum problema com isso, cada um se vira à sua maneira, cada um tem as suas escolhas, as suas preferências, cada um que cuide da sua vida, perfeito? Cada um que cuide da sua vida e depois que vá lá resolver com Deus, né? Nós não resolvemos questões de ninguém, o que nós procuramos aqui é sempre levar motivação, alegria, paz espiritual e vida plena para as pessoas, o resto cada um resolve lá com Deus. Versículo 6: Se por acaso vires um ninho de ave no caminho, em uma árvore ou no chão, quer seja filhotes ou ovos, e a mãe sobre os filhotes ou sobre os ovos, não pegarás a mães com os filhotes. Então olha que interessante, Moisés ele se apegava a todos os detalhes, até de uma ave, né? Até de um pássaro. Então, se de repente a pessoa está lá no campo, está lá andando pela floresta e ela encontrasse um ninho que tivesse ovos ou que tivesse filhotes e a mãe estivesse ali sobre os ovos ou sobre os filhotes, então aquele homem não deveria pegar a mãe, perfeito? Mas deixarás ir a mãe e ficarás com os filhotes, para que te vá bem e para que possas prolongar os teus dias. Então, deixa a mãe ir. Deixe a mãe dos filhotes ir. Você agindo assim, você vai prolongar os seus dias e tudo ficará bem com você. Agora, se você matar a mãe, então certamente você está trazendo abominação para a sua vida. Versículo 8: Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito para o teu telhado, para que não traga sangue sobre a tua casa, se algum homem cair de lá. Então olha que interessante, todos os detalhes, ele se apegava a todos os detalhes. Então deveria ser feito um parapeito para que homem nenhum caísse de lá e o sangue daquele homem ficasse ali sobre a tua casa. Versículo 9: Não semearás a tua vinha com sementes diferentes, para que o fruto da tua semente que semeaste e o fruto da tua vinha não se contamine. Então, se você estava plantando ali uma vinha, ou seja, se você estava plantando ali uvas, né, para fazer o vinho, né, no caso, então você não deveria plantar junto, por exemplo, melancia, ou por exemplo, laranja, ou por exemplo, limão. Porque se você fizer isso, você vai contaminar ali aquela plantação. Então, se você está plantando uva, que seja uva. Se você está plantando laranja, que seja laranja. Se está plantando limão, que seja limão. Você pode até afastar um pouco, né? Plantar uma coisa e outra, mas não deve ser junto na mesma cova, perfeito? Para que não se contaminem. Versículo 10: Não lavrarás com um boi e um jumento juntos. Então, se você vai lavrar aquela terra com boi, que seja com um boi. Se for com um jumento, que seja com um jumento. Não vestirá uma veste de tipos diferentes, como linho e lã juntos. Versículo 12: Farás franjas para os 4 cantos da tua veste, com que te cobres. Versículo 13, olha só que interessante que é isso aqui. Se um homem tomar uma esposa e entrar a ela e a odiar. Então, se um homem tomar uma esposa e na noite de núpcias, na noite
conjugal, ou seja, das núpcias, ele entrar naquela mulher e odiar ela. Versículo 14: E tiver a oportunidade de falar contra ela, e lhe trouxer má reputação, e disser: Eu tomei esta mulher, e quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem, que ela não era virgem. Então o homem vai tomar a mulher como esposa, e na noite de núpcias ele descobre que ela não é virgem, então ele vai falar contra ela. Perfeito? Porque aquela mulher deveria ser virgem. Perfeito? Versículo 15: Então o pai da donzela e a sua mãe tomarão e apresentarão os sinais da virgindade da donzela aos anciãos da cidade junto à porta. Então o homem vai desposar daquela mulher, e o que ele quer? Ele quer que aquela mulher seja uma mulher donzela, seja uma virgem, que aquela donzela seja virgem. Então ele tomou, e na noite de núpcias ele descobriu que ela não é virgem. Então o pai e a mãe daquela donzela vão ter que levar a prova, né, de que aquela donzela era virgem. Versículo 16: E o pai da donzela dirá aos anciãos: Dei minha filha a este homem como esposa, e ele a odeia. Então o pai da donzela vai falar aos anciãos, né? Dei minha filha a este homem como esposa, e ele a odeia. Versículo 17: Eis que teve oportunidade de falar contra ela, dizendo: Não achei virgem a tua filha, mas estes são os sinais da virgindade de minha filha, e eles estenderão o pano diante dos anciãos da cidade. Então, o pai e a mãe daquela donzela, daquela mulher, ficarão responsáveis, incumbidos de levar os sinais, né, de que aquela mulher é virgem, ou seja, é um pano manchado então com o sangue da virgindade dela, perfeito? E os anciãos daquela cidade tomarão esse homem e o punirão. Então, o homem tomou uma mulher como esposa, e ele esperava que ela fosse virgem. Mas na noite de núpcias ele descobre que ela não é virgem. Então ele vai falar mal, vai falar mal daquela mulher e vai, né, tirar a reputação daquela mulher. Então, tanto o pai como a mãe daquela mulher vão ter que provar que aquela mulher verdadeiramente era virgem. Se eles provarem, tudo bem. Se eles provarem, então o marido vai ser punido. Mas se eles não provarem, quem vai ser punida é a filha deles, perfeito? Então o pai da donzela dirá aos anciãos: Dei minha filha a este homem como esposa, e ele a odeia. E eis que teve a oportunidade de falar contra ela, dizendo: Não achei virgem a tua filha, mas estes são os sinais da virgindade de minha filha, e eles estenderão o pano diante dos anciãos da cidade. Então, se eles estenderem o pano diante dos anciãos da cidade, e aquele pano estiver manchado de sangue, então os anciãos daquela cidade tomarão esse homem e o punirão. Então, os anciãos da cidade vão punir aquele homem, e o castigarão em 100 ciclos de prata, e os darão ao pai da donzela, porque ele trouxe má fama a uma virgem de Israel, e ela será sua esposa, e ele não poderá despedi-la em todos os seus dias. Então foi provado, então o homem tomou aquela mulher como esposa, tomou aquela donzela deveria ser virgem. E ele disse que não era, ele disse para o pai que ela não era virgem. Então o pai da donzela vai ter que provar que ela é virgem. Então, se ele prova que ela é virgem, então os anciãos daquela cidade vão castigar aquele homem, vão castigar ele em 100 ciclos de prata. Os 100 ciclos de prata serão dados ao pai da donzela. E ele, por ter falado mal, por ter feito má fama daquela mulher, ele vai ter que desposá-la e nunca mais vai poder se separar dela, mesmo ele odiando. Versículo 20: Mas se isto for verdade, e os sinais da virgindade não forem encontrados na donzela, ou seja, o pai e a mãe não conseguiram provar que a donzela verdadeiramente era virgem, então eles levarão a donzela até a porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras para que morra, porque ela fez tolice em Israel, agindo como prostituta na casa do seu pai. Assim afastarás o mal daquele meio, do teu meio. Então
o pai não provou, não conseguiu provar que aquela mulher, que aquela donzela era virgem. Então ela vai ser levada, né, até a porta da cidade e ela será apedrejada até a morte, pois ela fez da casa do seu pai, pois ela fez tolice em Israel, agindo como prostituta na casa do seu pai. Então ela fez tolice ali em Israel, ela agiu como prostituta na casa do seu pai e deverá ser apedrejada até a morte. Se o homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha um marido, então ambos deverão morrer, tanto o homem que se deitou com a mulher, como a mulher, assim afastarás o mal de Israel. Então, versículo 22. Então o homem foi encontrado deitado, ele foi encontrado tendo relações com uma mulher que é casada, que ela tem marido. Então ambos deverão ser apedrejados até a morte, para que aquele mau exemplo seja afastado do povo de Israel, seja afastado do povo de Israel. Versículo 23. Se uma donzela que é virgem for prometida a um esposo, e um homem a encontrar na cidade e se deitar com ela, então uma donzela que é virgem, e ela foi prometida a um esposo, porém ela encontrou com um homem, né, na cidade e se deitou com ele. Então trareis a ambos à porta da cidade e os apedrejareis com pedras para que morram. A donzela porque não gritou quando estava na cidade. Então, uma donzela, né, que estava prometida a um marido. Então ela encontrou um homem na cidade e resolveu se deitar com ele, para a cama com ele. Então ambos deverão ser apedrejados até a morte, o homem e a donzela, porque não gritou quando estava na cidade. Ou seja, porque se ela grita ali que ela está sendo violentada por aquele homem, então tudo bem, ela vai se safar, ela vai se safar e aquele homem vai ser obrigado a se casar com ela. Então trareis a ambos à porta da cidade e os apedrejareis com pedras para que morram. A donzela porque não gritou quando estava na cidade, e o homem porque ele humilhou a esposa do seu próximo. Assim afastarás o mal do vosso meio. Então ambos deverão ser apedrejados. Versículo 25. Mas se um homem encontrar uma donzela prometida no campo, e o homem a forçar e se deitou com ela, então somente o homem que se deitar com ela morrerá. Então, se o homem encontrar uma donzela prometida no campo, e o homem a forçar a se deitar com ela, então somente o homem será apedrejado até morrer. Versículo 26. Mas a donzela nada farás, não há na donzela nenhum pecado. Ou seja, o homem deverá ser apedrejado, mas a donzela não, porque não existe nenhum pecado nela. Mas a donzela nada farás, não há na donzela nenhum pecado merecedor de morte, pois é como quando um homem se levanta contra o seu próximo e o mata, assim é este caso. Então, o homem encontrou uma donzela no campo e forçou ela a se deitar com ele. Então aquele homem deve ser apedrejado. Já a donzela nada será feito, pois ela gritou e ela não tem nenhum pecado contra ela não cometeu nenhum pecado, ela foi violentada, ela foi abusada sexualmente. Versículo 27. Porque achou no campo e a donzela prometida gritou, e não houve ninguém que a salvasse. Então o homem achou aquela mulher no campo e não houve ninguém. Ela gritou, pediu socorro, mas não teve ninguém que a salvasse. Se o homem encontrar uma donzela que é uma virgem, que não é prometida, e a tomar e se deitar com ela, e eles forem encontrados. Então, se um homem encontrar uma donzela que é uma virgem, que não é prometida, e a tomar e se deitar com ela, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da donzela 50 ciclos de prata, ou seja, é o dote, né? Então aqui é o dote que aquele homem vai dar para aquela donzela para poder se casar com ela. Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da donzela 50 ciclos de prata. Então, só recapitulando aqui, versículo 28, se o homem encontrar uma donzela que é uma virgem, que não é prometida, e a tomar e se deitar com ela, e eles forem encontrados,
Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da donzela 50 ciclos de prata, e ela será sua esposa, porque ele a humilhou, não poderá despedi-la em todos os seus dias. Então ele terá que se casar com aquela donzela, terá que pagar o dote para se casar com aquela donzela, e ele não poderá mais se separar dela, porque ele a humilhou. Versículo 30. Um homem não tomará a esposa do seu pai, nem descobrirá o manto do seu pai. Versículo 30, já o último versículo aqui da nossa leitura de hoje. Então, um homem não tomará a esposa do seu pai, nem descobrirá o manto do seu pai. Então, este foi o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, da nossa leitura de hoje. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o fim desse vídeo, se você acompanhou a gente até o final desse vídeo, que Deus abençoe sua vida, que Deus te traga muita sabedoria, muita riqueza, paz espiritual e vida plena para você e para toda a sua família. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook, de onde você estiver assistindo a esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal, mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, a mãozinha ali do positivo. Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar esse material para mais e mais pessoas. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!